Programa Equipe em Casa, um show de conhecimentos indo até você. Olá, amigos. É com grande satisfação que, em nome do Grupo Equipe e de nossos colaboradores, estamos lançando um grande projeto educativo e social na televisão mapaense. É o projeto Equipe em Casa. E no módulo de hoje, vamos tratar de um assunto muito importante, alfabetização. Vamos ensinar para nossas criancinhas as primeiras letras. Hoje com as professoras Catarina, Nayane e Alcione. Vamos a ele. Oi, Ana. O que você está fazendo? Eu estou tentando ler uma cartinha que recebi da minha prima. Legal. Mas por que você está tristinha? Porque está faltando tantas letrinhas que não consigo. Por isso que é importante prestar bastante atenção nas aulas. Olá, meninas. Tudo bem com vocês? Tudo. Eu me chamo Catarina. E vocês, como se chamam? Eu me chamo Ana, mas pode me chamar de Aninha. Tô tão empolgada, tia. Eu também. Já ia esquecendo. Eu me chamo Bia. Muito bem, meninas. Eu estava aqui e eu ouvi a conversa de vocês. Eu vi que vocês estão com dificuldade, é isso? Na escrita e leitura de palavras? Tia, eu tava lendo uma cartinha que recebi da minha prima, mas estava faltando muitas letrinhas que não consegui. Mas olha, hoje nós vamos tirar todas as nossas dúvidas. Vamos começar pelas vogais? Alguém sabe quais são? Eu. A, E, I, O e U. Muito bem, Bia. É isso mesmo. Então, para reforçar, vamos repetir novamente, mas agora a tia Catarina vai mostrar para vocês a letrinha, tá bom? Vamos lá? A, E, E, I, O, U. As vogais, crianças, elas são diferentes das outras letras. Vocês sabem por quê? Não. É porque as vogais, elas possuem um som próprio. Elas não precisam da companhia de outra letra para possuir um som. Vou mostrar para vocês alguns exemplos. Olhem só. Que figura é essa? Abelha. Muito bem. Abelha. Abelha. Qual é o som inicial da palavrinha abelha? A. Muito bem. A palavra abelha inicia com o som da vogal A. Muito bem. Próxima figura. Que objeto é esse? Uma escova. Escova. Muito bem. Qual é o som inicial da palavra escova? E. Muito bem. É o som da vogal E. Próxima figura. O que nós temos aqui? Índio. Muito bem. Índio. Índio inicia com a vogal I. Muito bem, a vogal I. Próximo. Que animal é esse? Ovelha. Muito bem. Ovelha inicia com a vogal O. Muito bem, a vogal O. Próxima figura, nós temos uma frutinha deliciosa. Que frutinha é essa? Uva. Uva. Muito bem. Qual é o som inicial da palavra uva? Muito bem. Uva inicia com a vogal U. Então, vocês perceberam que todas as figuras que eu mostrei para vocês iniciam com uma vogal? A abelha inicia com a vogal A. Escova inicia com a vogal E. Índio inicia com a vogal I. Ovelha inicia com a vogal O. E uva inicia com a vogal Muito bem. Nós também temos outras letrinhas, só que tem uma diferença. Essas letrinhas, elas não possuem um som próprio. Inclusive, elas precisam da companhia da vogal para ter um som. Vocês sabem quais são? São as que aparecem no alfabeto? É isso mesmo, crianças. São as letrinhas que aparecem no nosso alfabeto. O nosso alfabeto, ele tem 26 letrinhas. 5 são vogais e as demais são chamadas de consoantes. Então, agora, vamos relembrar o nosso alfabeto?
Então a tia vai mostrar para vocês as letrinhas e vocês vão repetir junto comigo, tá bom? E você de casa também. Vamos lá? Prestem bastante atenção. A, B, B, C, C, D, D, E, E, F, F, G, G, H, H, I, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U, U, V, V, W, W, X, X, Y, Y, Z. Z. Muito bem, meninas. Então, deu para relembrar o alfabeto. E agora, só para reforçar, quais são as nossas vogais mesmo? A, E, I, O, U. Muito bem. E as demais letrinhas do nosso alfabeto são chamadas de? Consoantes. Muito bem. E quais são as letrinhas que possuem um som próprio? As vogais? As vogais. Muito bem. Às vezes, a mesma letra se escreve de formas diferentes. É isso mesmo, Bia. Nós podemos escrever as letras e palavras de diferentes maneiras. Por exemplo, nós podemos escrever na forma minúscula, tá? Percebam que as letrinhas são menores, são pequenas. Ou também podemos escrever com a letra maiúscula. Percebam que a letra maiúscula, ela é maior, tá? Deu para perceber a diferença de uma para a outra? Sim. Muito bem. Mas, tia, só são essas duas formas? Não. Temos também a letra de forma, tá? E a letrinha cursiva. Olha só a diferença. Ah, nós temos também as sílabas. Quem lembra? É quando eu digo boca. Muito bem. Falou em boca, lembrei que estou com fome. Quando a sua coleguinha, ela disse boca, passou na sua mente, você associou que com a boquinha a gente mastiga os alimentos, certo? Então, o que que isso significa? As palavras, elas transmitem ideias pra gente. Só as sílabas, não. Por exemplo, se eu disser casa, vem alguma coisa na mente de vocês? A minha casa. É isso mesmo, ou a casa do amiguinho, a casa do vizinho, a casa do vovô e da vovó. E se eu disser a sílaba bo? Vem alguma coisa na mente de vocês? Vocês conseguem pensar em algo? Não. Ou se eu disser a sílaba lo? Vem alguma coisa na mente de vocês? Não. Agora, se eu juntar a sílaba bo com a sílaba lo, eu formo a palavrinha bolo. Então, se eu disser bolo, vocês conseguem pensar em algo? Vem alguma ideia na mente de vocês? Que delícia! Ah, já sei muito bem o que passou na mente de vocês, não é verdade? Então, crianças, percebam que as sílabas por si só, elas não transmitem ideias. Mas quando a gente junta elas e forma uma palavrinha, certamente a gente consegue pensar em algo. Então, não se esqueçam, as palavras transmitem ideias, só as sílabas não. Deu para entender, meninas? Sim. Alguma dúvida? Não. Agora você não vai mais ter dúvidas, né, Aninha? Vai conseguir agora ler a sua cartinha. E semana que vem tem mais, viu? Não faltem, aguardo vocês. Vamos aprender mais coisas. E vocês aí de casa, não percam. Isso mesmo. Esperamos vocês para que possamos aprender juntos. Vai ser muito legal e divertido.
Ah, e a tia Catarina também quer ver a participação de vocês aí de casa. Vocês podem ligar, mandar mensagens para esclarecer dúvidas, enviar comentários, perguntas e até mesmo sugestões pra gente e muito mais. Vamos aprender juntos. Você aí e nós aqui. Tchau! Tchau! E aí, gostaram do primeiro módulo? No Equipe é assim, seu filho aprende e é feliz. Voltamos já. Estamos de volta. Preparamos tudo para receber você com muita segurança. Medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas. Nossos colaboradores estão treinados e protegidos e intensificamos a rotina de higienização. Sinalizamos as lojas com o distanciamento exigido. Disponibilizamos álcool em gel e tapetes sanitizantes. É obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. É muito bom reencontrar você, porque o seu lugar é aqui, no nosso coração. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. E agora, no segundo módulo, vamos tratar de matemática, com as professoras Soleane e Suelen. Vamos a ele? Hoje nós falaremos sobre adição e subtração, um conteúdo referente à disciplina de matemática. A adição é uma das principais operações matemáticas. Ela está associada à ideia de juntar ou agrupar elementos de conjuntos. E como realizar uma adição? Nós temos aqui um exemplo. Determine a soma entre 1.500 e 1.432. Primeiramente, antes de iniciarmos a continha, nós temos que organizá-la. Nós temos que armar essa operação. Eu terei que colocar a unidade desse primeiro número, de 1.500, que é o 0, sobre a unidade do segundo número, tá? Que é o 2. Depois, eu terei que organizar a dezena do primeiro número, que será o 0, sobre a dezena do segundo número, que será o 3. E assim sucessivamente, organizar a centena do primeiro número sobre a centena do segundo número. Agora, para determinar o valor da adição, basta somar termo a termo. Vejamos só, eu coloquei aqui a soma dessas ordens. A soma, primeiramente, das unidades, 0 mais 2. Logo em seguida, nós iremos somar as dezenas. A dezena do primeiro número, que será o 0, mais a dezena do segundo número, que será o 3. E, em seguida, iremos somar as centenas. Centena do primeiro número, que será o 5, mais a centena do segundo número, que será o 4. E, por último, iremos somar a unidade de milhar. A unidade de milhar do primeiro número, que é 1, mais a unidade de milhar do segundo número, que também é 1. 1 mais 1 igual a 2. Nós temos 2 unidades de milhar. Podemos simplificar a escrita do processo de adição excluindo a tabela.
e a escrita das ordens. E não podemos esquecer que sempre devemos iniciar a resolução da contínua, a somatória, pelas unidades. E agora, no segundo exemplo, nós iremos determinar uma contínua, uma operação com o reagrupamento. Determine a soma entre os números 5.854 e 4.217. A conta já está armada. Mas nesse exemplo nós podemos observar que na casa das unidades e das centenas, os números ultrapassaram. Vejam só, 4 mais 7 deu 11. 8 mais 2 deu 10. Isso se chama adição com reagrupamento. A unidade, eu somei as unidades e deu 4 mais 7. Eu terei que fazer o seguinte, tirar uma dezena da unidade e passar para o próximo termo que será ainda somado. Eu terei que tirar 10 e passar para a dezena. Também deverei fazer o mesmo processo nas centenas. Como vocês podem observar, o resultado deu 10. 8 mais 2 igual a 10. Terei que tirar 10 unidades desse valor e passar para a ordem das unidades de milhar. 4 mais 7 deu 11. Eu tiro a dezena desse número, tiro 10 e passo para cá, para cima do 5. Eu vou acrescentar um 1 aqui em cima do 5. Em seguida, vou somar as dezenas. 5 mais 1 é igual a 6. E agora, nesse momento, eu vou juntar essa dezena que está aqui sobre o 5, vou somá-la com o 6, que dará 7. 8 mais 2 igual a 10. Eu vou retirar uma dezena desse valor, quanto que ficará? 0. E essa dezena vai para a próxima ordem, que ainda será somada. Aqui eu vou acrescentar o 1. E vou somar 5 mais 4 igual a 9. E logo em seguida deverei somar essa dezena aqui das centenas. Eu deverei somar com esse resultado com 9. 9 mais 1 igual a 10. Logo nós teremos 5.854 mais 4.217, 10.071. Agora, para falarmos sobre subtração, precisamos compreender que na matemática existe uma organização do processo, ok? A subtração, ela é uma das 4 operações matemáticas básicas, na qual, para cada 2 valores, um é subtraído do outro. Ou seja, uma quantidade é retirada de outra e o valor restante é o resultado dessa operação, que também pode ser chamado de resto ou diferença. Para subtrairmos os números naturais, nós precisamos primeiramente conhecer os termos da subtração. O primeiro termo é este aqui, é o minuendo. Ele será o maior número da operação. O segundo, ele é o subtraindo. Ele é aquele número em que vai ser retirado daquela operação. Ou seja, eu vou pegar o menor número e subtrair do maior número. O resultado que sobrar, que ficar, ele vai ser o resto ou a diferença, sendo o resultado desta operação. Para que nós possamos realizar a subtração, nós precisamos entender que eu não posso começar por aqui. Eu tenho que começar pelas unidades, e as unidades, elas sempre vão estar localizadas à esquerda dos números. Percebam também que o maior número está em cima, sendo o minuendo. Ele é o número em que será retirado. E o subtraindo é o que eu vou retirar. Qual é a quantidade que eu vou retirar? Eu vou colocar aqui embaixo, tá? Então, eu sempre tenho que manter esta ordem. O número maior em cima e o número menor embaixo. E aí, eu vou realizar a minha operação. Eu posso começar pelo 2 menos 1? Não, eu tenho que começar pela casa das unidades. E as unidades, elas estão localizadas
no final da continha. Então, neste caso, eu irei começar 9 menos 6. Eu irei tirar 6 unidades de 9. 9 menos 6, eu terei 3 unidades, ok? 8 menos 4. Depois que eu fiz as minhas unidades, eu passo para as minhas dezenas. Termo a termo. Eu sempre tenho que obedecer a ordem na matemática. Então, aí eu vou para a minha dezena, subtraio, tiro 4 de 8. Quanto que fica? 4. Então, 8 menos 4 é 4. Passo para a casa das centenas, onde eu vou subtrair 7 menos 3. E o meu resultado será 4. Posteriormente, eu vou realizar a subtração das unidades de milhar, onde eu irei subtrair 2 menos 1, que será 1. Assim sendo, nós podemos dizer que 2.789 menos, olhem aqui o sinal de menos, 1.346 é igual a 1.443. Este é o resultado da minha operação de subtração, onde eu retirei uma quantidade, onde eu subtraí uma quantidade de uma quantidade maior. Diferente da adição, a subtração, ela não é trabalhada com o reagrupamento, ela será trabalhada com as reservas. Neste caso, vocês já aprenderam a emprestar, certo? Este termo emprestar, que vocês muito conhecem na escola, ele é trabalhado como subtração com reserva. Subtração com reserva é que sempre que uma ordem precisar emprestar algo para outra ordem, ela não pode emprestar mais do que um. Ou seja, as dezenas podem emprestar uma dezena para as unidades. As centenas podem emprestar uma centena para as dezenas. E assim por diante. O que quer dizer? Quer dizer que a centena, ela não pode emprestar para a unidade. Ela só pode emprestar para quem está do lado dela. Ou seja, para as dezenas. E as dezenas só vão poder emprestar para quem está do lado também, para as unidades. Então, neste caso aí nós temos este exemplo, 357 menos 139. Observem aqui o C de centena, D de dezena e o U de unidade. Este é um quadro de ordens, tá? Um quadro de valor posicional. Aqui eu coloquei a centena sobre centena, dezena sobre dezena e unidade sobre unidade. Pronto, a minha continha está armada e organizada. Agora eu irei resolvê-la. Para resolvê-la, aqui eu vou subtrair 7 menos 9. Opa, mais 7 é menor do que 9. E agora? Para isso, o meu amigo 5, que é a minha dezena, ele pode me emprestar uma dezena do dele para que eu fique com 17. 17 forma um número maior do que 9. Assim sendo, eu posso fazer essa subtração. Agora eu tenho de onde tirar, certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu faço um corte no 5, ele não será mais o 5, porque ele emprestou uma dezena, e agora ele será o 4. Passo uma dezena para cá, e aí formo 17. 17 menos 9 é igual a 8, certo? Agora, nós vamos para as nossas dezenas. As nossas dezenas, eu vou subtrair 4 menos 3, certo?
Antes era o 5. Lembra que emprestou? Quando empresta, ele já não fica mais aquele número. Ele já forma outro número, certo? Então, é o 4 menos 3, formando 1. Depois, passo para a minha centena. 3 menos 1 é igual a 2. Ah, então a subtração com reserva é quando eu empresto um numeral de outro para que eu possa realizar a subtração. Lembrando que a subtração com reserva, ela é utilizada quando o minuendo ele é menor que o subtraendo. O subtraendo é aquele número que eu vou subtrair daquela operação, certo? Que eu vou retirar. Porém, o 7, ele é menor do que o 9. Não tem como eu tirar 9 de 7, correto? Então, o que eu faço? Eu empresto. Eu faço a subtração com reserva, retiro de uma dezena e passo para a unidade. E assim, essa minha unidade, ela fica com um número maior do que o que eu vou subtrair. Assim, eu poderei subtrair para que eu possa realizar os demais termos da minha subtração e realizar toda a minha operação matemática. Então, vocês viram como a matemática não é um bicho de 7 cabeças? Através dessas resoluções, dessas operações, nós podemos observar que ela é bem simples e fácil. E muito prazerosa também. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, entrem em contato conosco através das nossas redes sociais e do WhatsApp do nosso programa. Nossa proposta é de levar o conhecimento até você. Até logo! Até mais! Viram? No Equipe Matemática é fácil até demais. Vamos para o intervalo e voltamos já. Você tá procurando um lugar bem gostoso de comprar? É só vir pro Maracá. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Você feliz me faz feliz, melhor jeito de comprar. Atendimento de primeiro, um lugar pra família inteira, só aqui no Maracá. Economiza Mapa. Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse terceiro módulo, a professora Isadora vai abordar um tema extremamente relevante: redação. Vamos a ele? Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Equipe em Casa. Hoje nós vamos trabalhar gêneros textuais. Vamos lá? Eu coloquei aqui pra gente a definição de redação. Redação é a ação ou efeito de redigir, de escrever com ordem e método. Eu também gosto de falar para os meus alunos que redação é a arte de redigir. É quando você coloca todos os seus sentimentalismos e descrições em um texto, certo? Os gêneros textuais geralmente são abordados em língua portuguesa.
Porém, é em redação que nós descrevemos, que nós pontuamos com todas as especificações e características, certo? Vamos continuar. Gêneros textuais. Gêneros textuais são textos que exercem uma função social específica. Então, todos os textos que vocês veem, que vocês encontram em sociedade, eles possuem uma função social. Por exemplo, a propaganda procura convencer você a comprar um determinado produto. A narração procura descrever para você uma história. A receita procura ensinar o passo a passo de uma determinada ação, certo? Então, os gêneros textuais, eles possuem uma função social. Eles têm uma intencionalidade. Ou seja, ocorrem em situações cotidianas de comunicação e apresentam uma intenção comunicativa bem definida. Vamos continuar? Tipologia textual. A tipologia textual especifica cada área de um texto. Então, não necessariamente nós temos modelos de abrangentes, fixos, estruturas e aspectos linguísticos de cada um dos textos. Vale lembrar que tipos e gêneros textuais são duas categorias diferentes de classificação textual. Agora nós vamos ver as especificações de cada texto. Texto narrativo. Você com certeza já leu alguma história, a sua professora de português, de redação, ou até mesmo de outras línguas, já leram histórias como O Chapeuzinho Vermelho, Os Três Porquinhos e outros, né? Vamos ver as especificações desse texto? Texto narrativo é um tipo de texto que esboça ações de personagens num determinado tempo e espaço. Então, a narração, a construção narrativa, ela possui um passo a passo, desde que estejam inseridos personagens em um determinado espaço e tempo, certo? Vamos lá. Geralmente, ele é escrito em prosa e nele são narrados alguns fatos e acontecimentos. Professora, eu posso ter um texto narrativo escrito em versos? De forma alguma, porque ele necessariamente precisa de muito mais elementos descritivos, diferente dos versos, que possuem uma versificação um pouco mais estreita, um pouco mais curta, certo? Dessa forma, podemos classificar como textos narrativos romances, novelas, contos, crônicas, fábulas, todas aquelas histórias que vocês leram desde o infantil. Vocês lembram? Aqui nós temos o texto descritivo. Diferente do texto narrativo, o texto descritivo, ele é aquele que necessariamente precisa de especificações. O texto descritivo é um tipo de texto que envolve a descrição de algo. Então, ele procura descrever minuciosamente todas as características e especificações que o autor propõe ao receptor textual. E a sua intenção é, sobretudo, transmitir para o leitor as impressões e a qualidade de algo. Então, entendam que o texto descritivo, ele intencionalmente, ele procura descrever para que você receba essa informação da mesma forma com que eu estou lhe propondo. Em outras palavras, o texto descritivo capta as impressões de forma a representar a elaboração de um retrato, minuciosamente, claro, com uma fotografia revelada por meio de palavras. Logo, podemos classificar como textos descritivos relato pessoal, cardápio, anúncio classificados e entre outros. Eu quero que vocês compreendam agora a diferença do texto descritivo para o texto expositivo. O texto expositivo apresenta informações sobre um objeto ou fato específico. Então, ele apenas apresenta, ele direciona, em alguns momentos ele até articula alguma argumentação, diferente do texto descritivo, que é fiel. Quando se trata de temas polêmicos, a apresentação de argumentos se faz necessária, para que você consiga se posicionar perante ao tema, a fim de que o autor informe aos leitores sobre as possibilidades de análise do assunto. Dessa forma, podemos classificar como textos expositivos seminários, palestras, dicionários, livros didáticos e dentre outros, certo? Agora nós temos o texto argumentativo. Os textos argumentativos são aqueles encarregados de expor um tema ou um assunto. Geralmente são textos que nós utilizamos para nos posicionar, para mostrar a nossa opinião e defender o nosso argumento, certo?
são marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o receptor textual. Então entendam que esse gênero é o gênero mais utilizado agora, atualmente, por conta de provas de vestibulares, ou até mesmo, usualmente, nós utilizamos ele em nossas redes sociais, para expor nossa opinião, defender o nosso posicionamento. Podemos classificar como textos argumentativos, dissertações, cartas argumentativas, posts no Instagram, no Facebook e dentre outros, certo? Vamos continuar. Texto injuntivo. Também pode ser chamado de texto instrucional. São aqueles textos que nós utilizamos para passar o passo a passo, um direcionamento para os nossos receptores textuais. Então entendam que esses textos são aquelas receitas, aquelas bulas de remédio que direcionam o nosso receptor textual para as informações. Tudo bem? Podemos continuar? Eu coloquei aqui para vocês as dicas de leitura. Até porque, gente, a gente não tem como estudar gêneros textuais sem estudar textos. Os textos são frutos dos gêneros textuais, da composição. Tudo que nós observamos ao nosso redor, como layouts, propagandas e todos os outros textos, são fruto dos gêneros textuais. Então vamos às nossas dicas. Eu coloquei aqui para vocês 2 livros. Um é o Diário de Anne Frank e outro é A Menina Bonita do Laço de Fita. 2 narrativas que podem enriquecer o vocabulário de vocês e, consequentemente, tornar a leitura um pouco mais proveitosa. Também coloquei aqui Malala, a menina que queria ir para a escola, que é uma discussão que pode ser articulada tanto narrativamente como de forma de texto argumentativo. E O Meu Pé de Laranja Lima, que é uma leitura muito gostosa, vocês vão aproveitar bastante. Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Enviem sugestões pelas redes sociais e nós estaremos respondendo ao longo dos nossos programas. Até a próxima! Pessoal, redação é muito importante. Voltamos já já. Estamos de volta. Preparamos tudo para receber você com muita segurança. Medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas. Nossos colaboradores estão treinados e protegidos e intensificamos a rotina de higienização. Sinalizamos as lojas com o distanciamento exigido. Disponibilizamos álcool em gel e tapetes sanitizantes. É obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. É muito bom reencontrar você, porque o seu lugar é aqui, no nosso coração. Um novo conceito. Pensando nisso, o Maracá criou o Maracá Expresso, um lugar que entende você que tem pouco tempo e que procura por produtos de qualidade. Maracá Expresso, uma nova loja, um novo conceito que entende você. Na Zona Sul, Jardim Marco Zero, Rodovia JK. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse quarto bloco, biologia. O professor Reinaldo vai falar de ecologia e cadeia alimentar. Vamos a ele. Fala galera, meu nome é Reinaldo, professor de biologia do Colégio Equipe. Eu estou aqui para te ajudar nessa reta do Enem. Nós vamos falar de um assunto importante que é ecologia, tá? Então, ecologia é tudo relacionado com o modo de vida dos seres vivos e suas interações. Tá ok? Vamos começar vendo o primeiro quadro aqui de ecologia, tá? Que são os conceitos fundamentais em ecologia, tá ok? Bora começar com o primeiro conceito de espécie. O que é espécie?
Espécie é toda reunião de indivíduos, tá, que ao cruzar entre si deixam indivíduos semelhantes e férteis. Tá ok? Isso é uma espécie, é um indivíduo, é o individual da ecologia. Tá? Depois de espécie nós temos população. O que seria população? População é a reunião de indivíduos da mesma espécie. Exemplo, se você tiver reuniões de aranhas da mesma espécie, é uma população. Reunião de baratas da mesma espécie é uma população. A nossa reunião, você está dentro da sala de aula, indivíduos somos da mesma espécie, é uma população. Então, população é reunião de indivíduos da mesma espécie. Valeu? Terceiro conceito é comunidade biológica ou biocenose. Comunidade é a reunião de populações num determinado local. Por exemplo, se eu tenho, como eu falei para vocês, barata, aranhas, piolhos, se tudo conviver numa determinada região, eu tenho aí uma comunidade. Então, comunidade é a reunião de populações de espécies diferentes. Beleza? O quarto conceito aqui é biótopo. Biótopo é o local onde você tem vegetação característica, clima característico, tá? E dentro desse biótopo nós temos o habitat. O que é um habitat? O habitat é o local onde vive uma determinada espécie. Por exemplo, a onça, se a gente falar da onça, qual é o habitat da onça? Se nós vivermos na Amazônia, esse será o seu habitat, é o local onde ela vive, aonde ela se desenvolve. Aquele é o habitat, aonde você encontra aquela onça. A onça vive no Pantanal? Vive. Então o Pantanal também é outro habitat daquela onça. Tá? O outro é nicho ecológico. O que é nicho? Nicho é tudo aquilo que eu sei de uma determinada espécie. Por exemplo, voltando a falar da onça. O que a onça faz? A onça ela é predadora, ela é carnívora, ela tem um hábito diurno. Tá? Então, todas as informações que eu sei dessa onça é o seu nicho ecológico. Ou seja, é o papel que ela desempenha no meio ambiente, no seu ecossistema. Valeu? Outro conceito importante é ecótono. O que é um ecótono? Gente, ecótono é a zona de transição entre dois ecossistemas. Mas, Reinaldo, o que é isso? Eu não entendi. É simples. Por exemplo, vamos supor que você vai viajar daqui de Macapá para Ferreira Gomes. Vamos supor que você comece a caminhar e olhar na janela do carro. De um lado você vai ver cerrado. E mais lá na frente, por exemplo, tá? Isso é exemplo, mais lá na frente você vê um ecossistema de floresta. Então você tem um ecossistema cerrado e lá na frente um ecossistema floresta. E entre eles você tem, num determinado momento, a mistura dos dois. Eu vou ter cerrado e floresta ao mesmo tempo. Ou seja, uma zona de transição. Isso se chama ecótono ou ecótone. Beleza? Então, ecótono é uma zona de transição entre dois ecossistemas. Ecossistema. Ecossistema, gente. Todo mundo fala em ecossistema. O ecossistema está sendo destruído, etc, etc. Mas o que é ecossistema? Ecossistema é toda a junção entre fatores bióticos e fatores abióticos. A união de fator biótico, ou seja, mais vida, com fatores abióticos que não têm vida, como luz, temperatura, forma o nosso ecossistema. Beleza? E biosfera. O que é biosfera? Biosfera é o conjunto de ecossistemas. E galera, vamos ver os conceitos fundamentais aqui da ecologia. Dá uma olhada aqui no esquema, que tudo começa, gente, com célula, tá? A reunião de células forma o órgão. Qualquer órgão. Todo órgão é formado por uma reunião de células. Esses órgãos juntos formam o organismo, ou seja, forma o indivíduo, vai formar os sistemas que formam o indivíduo. E aí começa de fato a ecologia. Olha o que eu falei para vocês, esse indivíduo, ele pertence a uma determinada espécie, beleza? Esses indivíduos reunidos formam o quê? População. Então, população, reforçando, é a união de indivíduos da mesma o quê? Espécie. Esses indivíduos interagindo, essa população aqui interagindo com outras populações, formam o que eu chamo de comunidade, ou biocenose. Essa comunidade aqui, galera, ela
não está sozinha. Essa comunidade, que é fator biótico, interage com o fator abiótico, formando o nosso ecossistema. Olha o ecossistema lindo aqui, né? É a interação de fatores bióticos com fatores o quê? Abióticos, tá? E os ecossistemas reunidos formam o que a gente chama de biosfera. A biosfera, então, é a reunião de todos os ecossistemas. Beleza? E aí, continuando na nossa aula, nós vamos falar de cadeia alimentar, tá? Então, a cadeia alimentar, ela é a base da ecologia, basicamente. O que é uma cadeia alimentar, gente? Cadeia alimentar, no fundo, é troca de energia, tá? Só existe cadeia alimentar porque o indivíduo ele tem que passar energia um para o outro, tá ok? A gente fala muito de alimento, mas, no fundo, quando você come alguma coisa, você está transmitindo, você está capturando energia, beleza? Então, uma cadeia alimentar, ela é formada, basicamente, por 3 indivíduos. O produtor, tá? Já vou falar para vocês o que quer dizer produtor, consumidor e um cara chamado decompositor. Nesta cadeia que a gente está olhando aqui, o produtor é representado por uma planta terrestre. Mas o produtor ele pode ser também qualquer planta aquática e fitoplâncton. Beleza? Qual é a característica mais importante do produtor? É que ele, o nome já está dizendo, ele produz o seu próprio alimento. Ele faz fotossíntese ou quimiossíntese, principalmente fotossíntese, e produz o seu próprio alimento. Beleza? Quando ele produz o alimento para ele também armazena energia. Quem come o produtor, nesse caso aqui, é o consumidor primário. Aí a gente já entra nos consumidores, consumidor primário. O grilo, ele é o consumidor primário. O grilo, ao comer o produtor, ele se alimenta, logicamente, da matéria do produtor, mas principalmente ele busca energia. Então o grilo ele é chamado de consumidor primário, ou segundo nível trófico. Tá? O que quer dizer segundo nível trófico? Quer dizer que ele é o segundo nível de alimentação. Mas, Reinaldo, quem é o primeiro nível? Quem é o primeiro nível trófico é quem começa tudo, no caso, a planta. A planta passa a ser o primeiro nível trófico, o grilo o segundo nível trófico e, ao mesmo tempo, ele é consumidor primário. Beleza? Quem vai comer o consumidor primário? Esse sapo aí. O sapo, então, vai ser o quê? Consumidor o quê? Secundário, gente. Consumidor secundário. O sapo, agora, ele é chamado de carnívoro estrito. Por que carnívoro estrito? Porque ele come agora, ele não se alimenta de planta mais. É somente de carne. Tá? Ele está se alimentando do grilo ali. Então, ele é carnívoro estrito. A partir de consumidor secundário, se tem carnívoros estritos. O consumidor secundário também é chamado de terceiro nível trófico. E assim vai sucessivamente na cadeia alimentar. Só completando, quem come o sapo é a cobra, tá? A cobra aqui é o consumidor terciário ou quarto nível trófico, tá ok? Reinaldo, mas por que a cobra é o quarto nível trófico? Porque ela comeu o terceiro nível trófico, que foi o sapo. Então a cobra é consumidor terciário e quarto nível trófico. Cuidado com isso na prova, hein, gente? E o último cara dessa cadeia se chama o gavião. O gavião é o topo da cadeia. Então o gavião ele vai comer a cobra. A cobra não é consumidor terciário, então o gavião é consumidor o quê? Quaternário. E ele é o quinto nível trófico. Beleza, galera? Nós vamos ficando por aqui. Qualquer dúvida, entre no site do Equipe. E esse é o primeiro módulo do curso de Ecologia. Valeu, galera. Um abraço. É isso aí, pessoal. Ecologia, meio ambiente, assunto para todo dia. Voltamos já. Estamos de volta. Preparamos tudo para receber você com muita segurança. Medidas de prevenção à Covid-19 foram adotadas. Nossos colaboradores estão treinados e protegidos e intensificamos a rotina de higienização. Sinalizamos as lojas com o distanciamento exigido. Disponibilizamos álcool em gel e tapetes sanitizantes. É obrigatório o uso de máscara e a temperatura será verificada na entrada. É muito bom reencontrar você, porque o seu lugar é aqui, no nosso coração.
Completamos 100 dias em atividades no regime remoto e nós não paramos. Proporcionamos para quase 1.000 alunos a continuidade do aprendizado. Foram quase 1.200 videoaulas inéditas, quase 24.000 horas de atividades ministradas, mais de 80 professores envolvidos, mais de 100 colaboradores nessa jornada. O nosso muito obrigado. Para nós, o novo normal já não é novidade. Colégio Equipe, segundo e terceiro lugar geral no Enem. Desde 2011, estamos levando desenvolvimento ao norte do país, trazendo em nossa carga comprometimento com a qualidade dos nossos serviços. A Nortelog trabalha com inteligência, infraestrutura e tecnologia. Nosso trabalho é prestar serviços com qualidade e confiabilidade, sempre visando a sua satisfação. Nossos terminais são em Macapá, Belém e Santarém. Somos referência em modernidade e eficiência. Temos a maior balsa carreteira do Brasil, com saída diária. São mais de 500 carretas, 10 balsas, 400 funcionários para garantir a segurança da sua carga. É com muito trabalho e respeito aos nossos clientes e parceiros que nós construímos uma história de vitórias. Nortelog, transportando o desenvolvimento. Nesse quinto módulo, Geografia do Brasil, com o professor Antônio Carlos. Ele vai falar da região Nordeste. Vamos a ele. Olá, galera. Mais uma vez, Geografia do Brasil comigo, o professor Antônio Carlos. Na aula de hoje, a gente vai estudar uma das regiões mais importantes para você compreender o processo de formação do espaço brasileiro. Qual é essa região? Região Nordeste. Região de ocupação econômica mais antiga, região onde se deu o início da formação do espaço geográfico brasileiro e, portanto, muito importante para a prova do Enem. Você que vai fazer o Enem, a partir de agora, uma aula de grande importância para você. Vamos lá! Ok, pessoal, a gente começa então falando da primeira sub-região nordestina, que é a Zona da Mata. Mas antes, vamos visualizar no mapa a localização das 4 sub-regiões do Nordeste. Quais são elas? Zona da Mata, que é essa primeira parte litorânea, do lado direito do mapa, na parte oriental. Depois vem o Agreste. Percebe que o Agreste ele fica encravado entre a Zona da Mata e o Sertão. Depois do Agreste, nós vamos ter a maior sub-região nordestina, que é o Sertão. E depois a gente vai ter o Meio Norte, que já é transição para a nossa região, para a região amazônica, tá bom? Quais são as informações mais importantes que você precisa ter a respeito da Zona da Mata? Veja bem, a Zona da Mata ela é uma faixa que se estende do Rio Grande do Norte até o sul da Bahia, É uma região de planícies, é uma região de clima tropical, litorâneo, recebe grande influência da massa tropical atlântica que vem trazendo umidade do Oceano Atlântico. Tá? Então, o índice pluviométrico dessa região é um índice pluviométrico elevado, a quantidade de chuvas, no caso, tá? E os aspectos econômicos da Zona da Mata é a parte mais industrializada, mais urbanizada, mais desenvolvida. É onde a gente percebe a maior concentração industrial, a gente percebe também maior grau de urbanização, galera. Não esquece disso. É a região mais urbanizada. Por exemplo, ela concentra 2 das principais metrópoles do Nordeste, que é exatamente Salvador e Recife. Além disso, é a região mais populosa. Se é a região mais desenvolvida, mais urbanizada, consequentemente, vai ser a região mais populosa, região com maior concentração populacional. Isso leva você a concluir também que é a região que apresenta a maior concentração de problemas sociais. A gente pensa de forma equivocada que a maior concentração de miseráveis, de pessoas que passam fome no Nordeste é no sertão. E na verdade não é. O sertão é que tem a região menos povoada, a região menos populosa. Maior concentração de pessoas abaixo da linha de pobreza é exatamente na Zona da Mata. E a Zona da Mata, galera, para efeito de estudo, a gente pode dividi-la em 3 partes. 3 partes, veja bem. Zona da Mata açucareira,
Zona da Mata Açucareira, que é aquela parte que vai do Rio Grande do Norte até as proximidades de Salvador, as proximidades da área em torno de Salvador, que a gente chama de Recôncavo Baiano. A Zona da Mata Açucareira ela se caracteriza principalmente pela presença marcante de canaviais. Esses canaviais estão lá, boa parte deles, desde o período colonial. Essa atividade econômica ela é marcante. Você sabe que durante o período colonial, a atividade que deu maior projeção econômica para o Nordeste foi o cultivo da cana. Então você vê nessa parte aí da Zona da Mata, a Zona da Mata Açucareira, no caso, a concentração fundiária, tá? E a presença da monocultura açucareira como um dos seus traços marcantes. Depois da Zona da Mata Açucareira, a gente tem o Recôncavo Baiano. O Recôncavo Baiano, galera, é a área em torno da cidade de Salvador. E essa área em torno da cidade de Salvador, que a gente denomina de Recôncavo Baiano, é a parte que tem maior concentração industrial. É o maior parque industrial do Nordeste, com destaque para indústrias petroquímicas. A produção de petróleo ela é bastante expressiva no Recôncavo Baiano, então a concentração de petroquímicas ela é expressiva, principalmente no município de Camaçari, na Bahia, tá bom? Então o Recôncavo Baiano é o maior polo industrial, maior concentração industrial da Zona da Mata. Existem outros tipos de indústrias importantes também, tá? A questão da produção de automóveis, enfim. Concentração industrial, a maior de todas é Recôncavo Baiano. Não esquece desse detalhe importante. Depois a gente tem a terceira parte da Zona da Mata, que é o sul da Bahia ou Zona do Cacau. Essa parte do sul da Zona da Mata, que se destaca exatamente pela produção de cacau, principalmente nos municípios de Ilhéus e Itabuna. Em linhas gerais, essas são as características mais importantes da Zona da Mata, galera. Ok, galera, a gente estudou Zona da Mata, região mais importante do ponto de vista econômico da região Nordeste, e agora a gente vai passar para Agreste. Vamos lá. Ok, galera, a gente passa agora para o Agreste. Acompanha no mapa. Você pode perceber aí na figura que o Agreste é uma região que fica localizada entre o sertão e a Zona da Mata, tá? Na verdade, o Agreste ele é uma faixa de transição entre dois domínios morfoclimáticos. O domínio predominante na Zona da Mata, qual é? É o domínio dos mares de morros, onde nós vamos ter a presença marcante da Mata Atlântica. Daí porque a influência nesse nome, Zona da Mata, presença da Mata Atlântica. Mata Atlântica na Zona da Mata que já foi bastante reduzida pela ação humana, pela ação antrópica. Resta menos de 5% dessa cobertura vegetal que vem sendo destruída desde o período colonial, onde você sabe que a monocultura da cana-de-açúcar foi a atividade econômica mais importante desse período. Além dessas duas vegetações, nós vamos ter uma transição entre dois tipos de clima. Nós vamos ter uma transição entre o clima semiárido do sertão, da Caatinga, no caso, e o clima tropical úmido litorâneo da Zona da Mata Atlântica, dessa região da Mata Atlântica, tá? Então o Agreste ele vai misturar aspectos naturais desses dois domínios morfoclimáticos. É importante que você saiba também que o Agreste ele tem o seu relevo marcado pela presença de chapadas. Chapadas são planaltos elevados, planaltos com maiores altitudes e topo plano. O grande destaque aí é a Chapada da Borborema, que muitos autores indicam como sendo uma das grandes causas da presença da seca no sertão, porque a Chapada da Borborema, ela dificulta a passagem das chuvas que vêm do litoral da Zona da Mata em direção ao sertão, onde vão ocorrer as chuvas orográficas aí na Chapada da Borborema. O que são chuvas orográficas? São aquelas chuvas que ocorrem em áreas de relevo mais acentuado, tá bom? Quais são os traços marcantes do ponto de vista econômico da região conhecida como Agreste? Nós temos aí cidades importantes do interior do Nordeste, como Campina Grande, tá? Caruaru. Nós temos aí também a presença marcante de minifúndios, ou seja, pequenas propriedades policultoras, ou seja, propriedades de pequeno porte onde se desenvolve o cultivo de vários produtos, tá? Vamos ter a presença marcante de agricultura de subsistência, e o Agreste ele é considerado como um celeiro
agrícola para a Zona da Mata, porque essa produção agrícola desses minifúndios policultores, em grande parte, abastecem as grandes cidades da Zona da Mata. Então, boa parte do alimento que vai para a Zona da Mata, da produção agrícola, também sai dessa região conhecida como Agreste, tá bom? Então, a Agreste, não esquece, é essa região encravada entre a Zona da Mata e o sertão e é considerado também uma faixa de transição. Muito bem, galera, essas eram as características mais importantes do Agreste, tá bom? Ficou ligado aí? Agreste é uma faixa de transição, não esquece disso, entre dois domínios morfoclimáticos, o domínio dos mares de morros e o domínio da Caatinga. Beleza, galera, a gente estudou as duas iniciais da região Nordeste, Zona da Mata e Agreste. Na próxima aula, Sertão e Meio Norte, tá bom? Grande abraço a todos e continue focado nos estudos. Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Esse é o primeiro programa de muitos que virão. Está disponível no canal Equipe e semana que vem tem mais. Termina aqui. Equipe em Casa. Um show de conhecimentos indo até você.